Fim de ano chegando. E quando eu penso em festa de final de ano, eu só penso numa coisa: estar reunido com toda a minha família em volta de uma bela mesa de Natal. A comida virou muito mais do que necessidade. Ela está inserida em tudo na nossa cultura. Tem comida para todas as ocasiões. Comida de término, comida quando a gente está feliz, comida quando a gente está triste, comida de festa. E por isso, vamos alimentar nossas cabeças nesse último Como Era e Como É sobre alimentação. Como era e como é, no passado e no futuro, uma história pra criar e outra história pra lembrar. Como era e como é, vamos juntos entender, pra saber o que queremos, pra saber pra onde iremos. O passado a gente tem que entender e conhecer. Como era e como é, como era e como é, como era e como é. Como todos os animais, nós sempre nos alimentamos do que a terra dá. Nossos ancestrais, lá há muitos anos atrás, buscavam comida onde desce. Subindo em árvores atrás de frutos, cavando a terra por raízes e batatas, roubando ovos de ninhos de pássaros ou se arriscando numa colmeia atrás de mel. Alguns pesquisadores sugerem que o homem primitivo, antes de aprender a caçar, comia carne nos restos de caça de outros animais maiores. Esses pesquisadores dizem que foi graças a essa dieta variada e o cozimento da carne que fez a nossa espécie ficar tão esperta. E quanto mais inteligentes ficávamos, a gente ia descobrindo novas ferramentas e formas criativas de aproveitar a natureza. O domínio do fogo, por exemplo, foi uma coisa que nos ajudou muito, porque assar e cozinhar os alimentos torna eles mais fáceis de digerir, além de eliminar micro-organismos da comida evitando doenças. As ferramentas nos ajudaram a preparar os alimentos, como lascas de pedra e ossos. Se observarmos outros primatas, usando suas ferramentas dá para ter uma ideia de como era isso. Mas o ser humano foi além e, com a criação de armas e cordas, começou a caçar animais maiores. Uma das vantagens que a gente tinha para conquistar muitos alimentos e a variedade deles era o nosso talento para observar. A gente prestava atenção onde outros animais se alimentavam e depois a gente ia atrás e conseguia mais fontes de alimento. E foi observando que a gente descobriu como as plantas e os animais funcionavam e conseguimos controlar isso para a nossa vantagem. Descobrimos a agricultura. A agricultura tornou ainda mais diversa a nossa alimentação, porque agora a gente pode plantar e colher diversas espécies. Essas plantas que a gente dominou não serviam de alimento só pra gente, mas para os animais que a gente passou a criar também. Agora o ser humano tem vegetais, carne, leite e ovos à vontade e em excesso. Com a adição desses novos vários alimentos no nosso cardápio, surgiu a necessidade de combinar e saber como fazer. E aí surgiu a culinária. Mas para ficar gostoso mesmo, tem que ter um tempero. Falando em tempero, nós vamos dar um salto de alguns milhares de anos. Vamos para o tempo das grandes navegações, onde povos separados pelo oceano se encontraram. E você sabia que a grande motivação para essa volta ao mundo foi um alimento? Ou melhor, um tipo de alimento, as especiarias do Oriente. Basicamente é tempero, aquilo que a gente põe na comida para ela ficar mais cheirosa e gostosa. Canela, pimenta, cominho, gengibre, noz moscada. Foi procurando um novo caminho para achar essas delícias da Ásia que o europeu acabou descobrindo o continente americano. Ele saiu daqui para vir para cá e acabou chegando aqui. Errou feio, não é mesmo? A ideia era dar volta no globo e chegar às Índias, como eles chamavam tudo que ficava a leste da Europa, e ter uma nova rota de comércio. Mas foi nessa que descobriram um continente que já tinha seu próprio povo e seus próprios alimentos. E esse encontro entre os mundos foi o grande responsável por fazer a diversificação dos pratos. Aqui no Brasil foi assim. O português chegou nessa terra e a primeira coisa que reparou e fez questão de colocar na primeira carta é que nesta terra, plantando, tudo dá. A base da alimentação dos povos indígenas que viviam aqui eram os peixes e uma raiz chamada mandioca, que você conhece bem. Aipim, macaxeira, frita, cozida e principalmente em forma de farinha. Os europeus trouxeram muitas coisas diferentes para cá, mas as principais delas foram o boi, a galinha e o trigo. Coisas que estão na nossa base de alimentação até hoje. Mas os portugueses trouxeram plantas para explorar o nosso maravilhoso solo, como a cana-de-açúcar que veio da Ásia. Logo, o Brasil inteiro foi tomado de plantações de cana para produzir cachaça e açúcar, que varia uma fortuna na Europa. É, né, gente? Um doce é um doce. Mas muito aqui no Brasil foi feito com mão de obra escravizada.
Os africanos, sequestrados de seus lares, vieram para cá com sua própria cultura e alimentos tradicionais que também puderam ser cultivados aqui. O coco, o quiabo, o dendê, o inhame foram trazidos da África e incorporados pela população negra ao que tinha aqui. A comida é muito importante nas religiões. Cada religião tem o seu ritual com algum alimento diferente. Tem o peru de Natal, tem o pão e o vinho da ceia. E nas religiões de influência africana, tem o padê, tem algumas frutas das oferendas e algumas carnes. Essa mistura foi muito maior. O nosso país recebe desde sempre pessoas do mundo inteiro que compartilharam sua cultura e sua culinária. A gente pega as comidas de outras culturas e faz a nossa própria versão, que às vezes não tem nada a ver com o original. Da Itália veio a pizza, mas eles não têm pizza doce. Do Japão veio o sushi, mas lá eles não têm creme cheese. Da Rússia veio o estrogonofe, mas os russos não fazem de frango e nem colocam batata palha. Outro ponto da história que mudou muito a alimentação foi a industrialização. O surgimento das fábricas e uma nova forma de trabalhar tornou tudo muito automático e acelerado. Agora todo mundo estava nas fábricas e tempo é dinheiro. Então o trabalhador foi condenado a uma refeição rápida para fazer e comer, porém menos saudável. A indústria criou a comida congelada e artificial com produtos químicos de laboratório. Eles são chamados de alimentos processados. Eles passam por vários processos industriais para garantir que eles durem mais. Têm um sabor e cor atraente, mas não são alimentos de verdade e poucos nutritivos. Eles facilitam nossa vida, mas são pobres em nutrientes e a maioria prejudica a nossa saúde. Quantidades excessivas de gordura, de açúcar e de sódio deixaram cada vez mais a nossa população doente, com pressão alta, com diabetes e outras doenças. Prefira sempre alimentos frescos e naturais, como frutas, verduras e legumes, ou minimamente processados, como o caso dos queijos e algumas conservas. Uma dica para você saber se o alimento é bom, que é natural ou processado, é só você ler o rótulo. Se tiver muitas coisas que você não conhece, é melhor dar uma pesquisada antes de consumir. Um biscoito recheado, um refrigerante, um suco de caixinha ou até pior, o de pozinho. Muitas delas, inclusive, têm componentes que são muito prejudiciais à saúde. Então, sempre que der, prefira alimentos naturais e menos processados. Outra coisa que a gente tem que ficar ligado quando está comendo são os efeitos disso no planeta. Algumas formas como nós produzimos alimento são muito prejudiciais. Só para citar uma das principais, o consumo exagerado de carne bovina é um grande problema. Sim, porque a criação do gado exige muito do planeta, com terras para pastagem que substituem florestas nativas. Muita água é usada e até a digestão dos bois polui o nosso ar, com mais metano, que é um dos gases do efeito estufa. Eu sou vegetariana há 6 anos. Quando uma pessoa toma uma decisão assim tão importante, porque a carne ela tá em tudo, né? Ela tá nas comemorações, a gente faz churrasco, ou a gente faz feijoada, que é um alimento que tem muita carne. Enfim, quem come carne não percebe, mas bota carne em tudo, né? Então, fazer essa decisão, ela mexe em muitos momentos da vida, né? Então, é uma decisão bem importante. E eu escolhi isso por alguns motivos, tais quais. Eu fiquei pensando bastante na questão, realmente, de qual é o preço que a humanidade paga para produzir carne, que é um preço muito alto. Muita água, muito espaço de terra, e o preço que as pessoas que moram nesses lugares, que são muito longe de onde a gente está agora, o preço que essas pessoas pagam e que muitas vezes é um preço que a gente não vê. Pessoas que são expulsas de onde moram, comunidades tradicionais que são jogadas para outros lugares ou que são expulsas para ter que vir para a cidade, enfim. Então tem muitas coisas que a gente daqui da cidade não consegue ver, mas que atingem muitas pessoas, muitos indígenas, muitos quilombolas, em regiões mais distantes. E pensando nessas pessoas, também pensando no custo para a natureza e pensando nos animais que são sacrificados para garantir isso, que acabou se tornando uma coisa que a gente nem mais para e pensa naquilo como alimento. A gente simplesmente consome sem pensar que aquilo é um alimento, que aquilo veio de algum lugar. Então é um pouco uma forma de protesto, é um pouco uma forma de mudar a minha vida também em relação à minha saúde, a minha forma de viver aqui no mundo. A minha relação com comida, com alimento, é muito de afeto. Eu me reúno com as pessoas em volta de comida, eu gosto de cozinhar para as pessoas que eu amo. Eu sempre fiz bolos, doces, e essa é uma forma de eu presentear as pessoas, de amar as pessoas, de mostrar meu afeto
minha admiração por elas. Então a relação da comida é muito mais da necessidade. Eu como pra me sentir bem, eu como pra ficar alegre, como quando tô triste. Então a comida significa muito sentimento pra mim. E agora, vamos ao desafio. Vocês vão gravar um vídeo contando pra gente sobre 3 comidas. A primeira, vocês vão falar a comida que vocês gostam de comer em família, da família de vocês. A segunda, uma comida que vocês gostam de comer com os amigos. E a última, uma comida que vocês gostam de comer sozinhos e que faz bem pra vocês. Pode ser sua comida favorita ou a comida que te conforta. Beleza? Grava um vídeo e manda pra gente no grupo da turma. E chegamos ao nosso último Como Era e Como É. Foi incrível passar esse tempo com vocês, trazendo várias coisas novas, conhecendo coisas, reconhecendo e passando esse conhecimento para vocês e recebendo muito em troca também. Espero que vocês tenham curtido assim como eu curti também estar aqui com vocês. Espero vocês ano que vem, tô com muita saudade e de em breve a gente mata isso juntos. Um beijo, até a próxima!